Glória a Deus por isso. Nessa hora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus 16. Nós estamos no ano da transformação, amém, queridos? Quem sabe que a gente está meditando sobre a transformação. A logo da igreja está aqui, 2019, o ano da transformação. Mudanças não são confortáveis, não é verdade? Bom, vou repetir. Mudar não é confortável, né? Adquirir, por exemplo, mudar hábitos é difícil. Tem gente que é acostumada a fazer a mesma coisa sempre e ter os mesmos resultados sempre, e ela sempre reclama dos mesmos resultados, mas ela nunca muda a maneira de fazer, então não tem como você querer ter resultados novos fazendo coisas velhas, não adianta. Mudar de casa é desconfortável, caixa, tudo. Você tinha casa tudo arrumadinho, de repente surgiu uma oportunidade boa, você conseguiu comprar um novo apartamento ou se mudar para um apartamento melhor, maior, mas o processo é desconfortável, até você achar todas as coisas, a camisa que você gosta que não acha, é o chinelo que não aparece, é o sapato que some, é tudo que some. Mudar é desconfortável, mas depois que as coisas se organizam, você vê que valeu a pena o processo. Amém? Você vê que valeu a pena o processo e não é fácil. Algumas pessoas já tentaram se transformar e não conseguiram. Algumas pessoas já tentaram, pelo seu próprio esforço, mudar algumas áreas da sua vida e ela não está conseguindo. E eu quero te dizer que realmente sozinho você não consegue. Sozinho você só se esforça. Sozinho você só cansa. Existem coisas, sim, que dependem totalmente de você, mas existem mudanças e transformações que nós precisamos viver que sozinho nós não conseguiríamos passar por elas. Nós precisamos estar inseridos em alguns contextos, precisamos estar cercados de pessoas que irão nos ajudar a isso, precisamos estar em Deus totalmente para poder viver essa transformação. Não adianta no seu discurso simplesmente você falar que vai transformar, que vai fazer, vai acontecer. Tem áreas da sua vida que você precisa estar em Deus para que isso possa acontecer. Eu sei é que Deus quer transformar nomes aqui hoje. Deus quer arrancar pessoas do lodo aqui hoje. Deus quer arrancar pessoas da lama aqui hoje. Deus quer restaurar vidas e chamados e ministérios aqui hoje. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, ele é fiel para terminar, e Deus não vai parar no meio do caminho. Deus não te trouxe até aqui para encerrar aqui. Deus começou um processo, você abriu a sua vida para que Deus começasse um processo em você, e ele é fiel para concluir. Amém? Há um processo acontecendo, mas existem duas coisas que são fundamentais para que você possa viver essa sua transformação. Você precisa ser igreja e você precisa reconhecer e entender o que foi a obra da cruz. Mateus 16, verso 17 e 18 vai dizer, na verdade vamos ler um pouquinho, esse bloquinho todo, a partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão respondeu, diga comigo, Simão.
Ele respondeu isso: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Ou se a tua versão tiver Bar Jonas, essa palavra Bar significa filho. Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Jesus muda o nome, ele vai de Simão a Pedro. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga, igreja. E as portas do inferno não poderão contra ela, ou não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. A igreja é poderosa. A igreja que eu estou falando não é parede, você sabe disso. Quem vai na escola dominical sabe o que eu estou falando. A igreja não é um templo, não confunda templo com igreja. A igreja somos nós somos a habitação de Deus, e nós somos a igreja de Cristo. Há um corpo, há parentes nossos espalhados por todo o mundo, há parentes nossos pela fé, reunidos nesse momento em outros lugares, em outros países, em outros lugares, orando ao mesmo Deus, cantando ao mesmo Deus, clamando ao mesmo Deus nessa hora. Então, é contra esse povo, é contra essa turma, é contra a gente que as portas do inferno não podem prevalecer. É isso que falta-nos conhecimento de quem Cristo é e qual é o nosso papel como igreja. Simão foi transformado em Pedro. Interessante é que o nome Simão, ele significa fraco. Mas a palavra Pedro, o nome Pedro, significa forte como uma rocha. Eu estou mudando você de um fraco para aquele que é forte como uma rocha. Eu estou mudando o teu nível, estou mudando você. Você não mais, você pode ter chegado como Simão, mas tu vai sair como Pedro. Você pode ter acordado como um Simão, mas você vai deitar como um Pedro. Você saiu do seu trabalho sexta como um Simão, mas tu vai chegar amanhã como um Pedro. As pessoas te conheciam como um fraco, como um derrotado, mas Deus agora está te levantando como um forte, como um valente, como um guerreiro, dizendo: você é o que eu digo que você é Pedro. Mas você só consegue receber esse novo nome quando eu declaro quem é Cristo. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Ele conseguiu entender isso na nossa fraqueza, na sua fraqueza. Não esqueça quem Deus é. Na sua fraqueza, lembre quem Ele é. Na sua fraqueza, declare quem Ele é. Porque quando você declara quem Ele é na sua fraqueza, Ele te levanta em novidade de vida, e com força, e com ousadia. Oh meu Deus, alguém glorifica Deus nessa noite, nesse lugar? Tem crente para dar glória a Deus aqui hoje? Porque você entrou fraco, mas vai sair daqui como rocha. Amém? Vai sair daqui como uma rocha. Você vê a igreja, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A igreja é um agente transformador. A igreja, não tem como amar a Deus e não gostar da igreja. Tem gente que diga: eu amo a Deus, mas não amo a igreja, mas não quero saber de igreja, porque ela só pensa na igreja institucional. Eu não estou falando aqui da igreja institucional, eu estou falando aqui da igreja corpo de Cristo. Muitas pessoas se decepcionam com a igreja institucional, com o sistema que muitas igrejas se tornaram, mas a igreja é o corpo de Cristo. Sobre essa rocha, eu vou usar você para edificar a igreja, eu vou usar você para ser esse agente de transformador, porque você é a igreja onde quer que você esteja. Você representa o corpo de Cristo, então não tem como eu ser
um agente transformador se eu não reconheço quem Jesus é. Eu não tenho como ser transformado se eu não reconheço quem Ele é, se eu não declaro quem Ele é. Eu só posso viver essa transformação a partir do momento que eu trago na minha consciência que Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a rocha, Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, Ele se tornou a principal, Ele é aquele que venceu a morte, e é aquele que cura o enfermo, Ele é aquele que devolve a esperança ao desesperado. Ele é e não há outro além dele. Quando você confessa isso, você recebe em troca a força, o ânimo, a fé, a ousadia. Oh meu Deus, só eu estou empolgado aqui hoje. Tu és Cristo. Vamos dizer isso junto? Aí. 1, 2, 3. Tu és Cristo, o Filho. Mais uma vez. 1, 2, 3. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabe? Ele muda o fraco em forte. Quando você encontra essa substância que é Cristo, a areia movediça se torna em sólido, em terra sólida e dura. Ele transforma o mole em fraco, o instável em estável. Aquele que oscilava, ele traz um equilíbrio. Quando você encontra com Deus aquilo que está mole na tua vida, aquilo que está desmanchando na sua vida, Ele consegue botar ordem, Ele estabiliza. Tem pessoas que entraram aqui hoje desestabilizadas. Vivemos tempo onde as pessoas estão desestabilizadas. Vivemos um tempo onde as pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Principalmente. Realmente, no momento que nós vivemos, tragédia atrás de tragédia, dor atrás de dor, perdas, mortes. Dá uma desestabilizada. Algumas coisas vão ficando frouxas, mas Ele é aquele que traz a liga. Ele é aquele que junta, Ele é aquele que diz: ser firme, ser forte, ser corajoso, não temas, eu sou contigo, aguenta firme. Querido, quando a fraqueza tentar te dominar, diga: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabe, nós não podemos viver isolados da igreja, corpo de Cristo. Não tem como. Ele disse: eu vou edificar minha igreja, Pedro. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não tem como eu dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão. Não tem como eu dizer que amo a Deus e não amar a família dele. Eu não vou para um céu particular. Deixa eu te falar uma coisa: não tem passagem de primeira céu, nem cabine e prêmio no céu. Você vai ter que conviver com gente que você achava chata aqui na terra, que acha que você é chato também. Porque tem sempre alguém que acha que a gente é chato. A gente acha que alguém é chato e tem alguém que acha que a gente é chato também. E no céu a gente vai ter que... Tem gente que eu acho que, tipo, se fulano for para o céu, imagina a gente no lugar de Deus. Quem merece ser salvo, quem não merece. Fulano está fora. Não tem lista VIP para céu. Não tem embarque premium. Não tem, Diogo, não tem. Saca? Não tem cartão black. Não tem fila de cartão black, nem diamante para entrar no céu. Não tem fila de prioridade para céu. Então, é engraçado que tem algumas pessoas que querem Cristo e não querem a família dele. É incompatível isso. Se eu amo a Cristo, eu faço parte de uma família, então tenho que amar meu irmão. E amar não é dom, amar é mandamento, amar é virtude. E Deus mandou amar uns aos outros. Sabe, Deus usa aquela pessoa mais chata que você conhece para moldar você.
Sabe aquela pessoa que pega no teu pé, tudo que você vai fazer ela reclama, ela critica. Isso faz você crescer. Isso faz você crescer, meu irmão. Então louve a Deus por aqueles que pegam no teu pé. Tem gente que está... Irmão, não fica com raiva de mim, não. Isso é evangelho, a Bíblia fala sobre isso. Louve a Deus por aqueles que pegam no teu pé. Fala, obrigado, Senhor, porque Ele me faz andar mais atento. Eu me torno mais vigilante. Eu vou fazer melhor para também não dar mole para margem, para ninguém ficar falando de mim. Então, esses dias eu vi um vídeo, acho que foi do Cortella, falando sobre a questão da oposição, de alguém que se levanta para... E às vezes isso é saudável, porque te faz andar mais vigilante. Então eu vou acertar, eu vou, sabe, te faz ter como se diz, um cuidado também. Então louva a Deus por aquela pessoa chata que você conhece. Fala, obrigado, Jesus, porque Ele está fazendo eu orar mais. Uma vez eu disse que todo Davi precisa de um Saul. Todo Davi precisa de um Saul. A gente fala que a gente é como o rei Davi. Quero te adorar. Oh, aleluia. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Mas você quer ser o Davi que tinha que se desviar das lanças de Saul? Você quer ser o Davi de quando Saul vinha com a lança e ele ia com a harpa? Porque o ministério de Saul é ferir. O ministério de Davi é adorar. É trocar a espada pela harpa. Você nem porque eu estou falando isso, não ia falar isso? Então, você está num ambiente, esse lugar aqui, quando você decide ser igreja e declarar quem Cristo é, você começa já, a transformação já começa a partir daí. A tua força, a tua fraqueza vai se tornando força. E você aprende a caminhar num outro nível de fé, de relacionamento, de intimidade e de conhecimento de quem você é. Por isso há muitos entre vós doentes, fracos, cansados, porque não discerniram quem Cristo é. Eu falei isso aqui na ceia semana passada. Tem crente, a igreja está cheia de crente fraco, porque não sabe quem Cristo é e o que Ele fez na cruz do Calvário e o que Ele tem direito. Você tem direitos. Oh, meu Deus do céu, eu vou repetir. Você tem direitos. Meu Deus, eu estou na frente de um advogado aqui. Direito adquirido. Direito adquirido. Alguém pagou preço por você de uma herança e dividiu com você, falou, é teu, tudo que eu tenho eu estou dividindo com você. Eu conquistei e estou dividindo com você. Mas as pessoas estão fracas na fé, estão anorexas espiritualmente falando, porque não sabem quem Cristo é e quem ela é em Cristo. E aí só vivem atrás de bênção. O crente que não sabe quem Cristo é, ele é um crente que corre atrás de bênção só. Quando você sabe quem Cristo é, a bênção corre atrás de você. Você inverte a posição, sabe? Porque eu sei quem Cristo é, a Bíblia fala que a bênção vai me perseguir, ela vai vir atrás de mim. Meu alvo é Cristo, eu quero conhecer a Cristo. Então, porque eu quero conhecer a Cristo, a cura vem, o milagre vem, a provisão vem, as demais coisas... eu busco primeiro a Ele e as demais coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. O meu alvo é Cristo, eu vivo para Ele, eu ando... É diferente daquele que só quer as coisas e não conhece Deus, não sabe que Cristo é tudo o que ele precisa. Enquanto você correr atrás de coisas, as coisas vão destruir você. Quando o povo, Deus abençoou a escolha de Saul, Deus disse sim para Saul, ser o primeiro rei de Israel. Diz a Bíblia que quando ele foi para ser ungido, ele não saiu, ele estava escondido entre as coisas. Tem muita gente que tem chamado, escondido entre coisas, perdido no meio das coisas. E há um óleo esperando para ser derramado. Há um chamado, Deus está esperando um posicionamento, mas ele está perdido no meio das coisas. Deus quer te tirar do meio das coisas hoje. Você está preso às coisas. Deus quer que você esteja preso a Ele.
Eu vou repetir: se liberte das coisas e se prenda a Deus. Se liberte das coisas e se prenda a Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Sabe, lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo apresenta uma lista horrível de pecados, como embriaguez, adultério, fornicação. E ele diz: assim eram alguns de vocês. Se refere ao passado, mas vocês hoje não estão mais dessa maneira, porque vocês foram lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Vocês eram assim, mas sofreram uma transformação. Quando o ser humano encontra com Jesus, ele vive uma transformação completa. Aquilo que te dominava antes não te domina mais. Assim eram vocês. Se você se converteu, mas algumas coisas você não abandonou até hoje, se você é escravo de coisas que te dominavam lá atrás, alguma coisa está errada. Porque eu creio sim no evangelho do venha como estás. Você pode vir do jeito que você está, mas vai haver uma mudança. Vai haver uma transformação. Mas isso também depende de você permitir e entregar a Deus todas as questões da sua vida. Amém, queridos? Sabe, você não tem que ser o que você costumava ser, através do poder da transformação que emana de Cristo, Simão se torna Pedro. Há um poder, há um agente transformador, e esse agente se chama Cristo Jesus. Há um poder que emana dele, sabe? Através desse agente transformador, Saulo se torna em Paulo. Saulo é transformado em Paulo. Saulo era matador, era cruel, era cerol dos crentes. Não dava mole, onde ele fazia aquilo consciente, porque ele achava que ele estava fazendo o que era certo, acabando com esses caras que surgiram agora, falando com esse tal de Jesus, de cruz, de não sei o quê. Ele fazia parte da guarda pretoriana, gente. Já existia o BOPE naquela época. Os homens de preto, pretoriana, a Bíblia vai falar sobre isso, a guarda pretoriana, eles vestiam de preto, e eles iam atrás dos crentes para passar o rodo, passar o cerol, até que ele estava um dia no caminho de Damasco, e ele tem um encontro com Deus, e ali ele é transformado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Cristo a quem tu persegues. E a partir daquele dia, a vida dele foi completamente transformada. Ele teve o nome mudado de Saulo, de perseguidor a apóstolo, de perseguidor a escritor. Olha que coisa linda, o evangelho chegou a nós, e Paulo tem uma grande importância nisso. Deus viu em Paulo o que ninguém via. As pessoas viam Saulo o assassino, Deus via Paulo o apóstolo. Por isso que cuidado com os teus julgamentos quando você vê alguém que não está da maneira que você gostaria. Você não sabe como Deus enxerga ele. A pessoa pode estar quebrada hoje no mundo, pode estar zoando geral, e você fala, tadinho, que ele é digno do inferno. Deus chega e fala, ele é digno de graça, ele é digno de misericórdia. Eu vou pegar ele, e aí de repente Deus levanta aquele que você julgou e coloca como teu pastor. Deus pega aquele que você rejeitou e coloca como teu patrão. Daqui a algum ano você vai sentar na frente dele para pedir um emprego. Mas hoje, oh meu Deus, entende? Que a gente não pode, as pessoas olhavam e julgavam e falavam, Saulo é cruel, Saulo é isso. E Deus via, eu vejo esse cara pregando a palavra, eu vejo esse cara escrevendo cartas, eu vejo esse cara, deixa eu entrar no caminho dele. Deus está entrando em alguns caminhos aqui hoje. Deus está entrando em algumas rotas aqui hoje. Você que achava que era um caso perdido, Deus está dizendo, eu estou chegando. Há um processo, eu estou chegando, e aí vai haver uma transformação. Jesus enxergou em Zaqueu o corrupto, transformou Zaqueu corrupto em Zaqueu benfeitor. Aquele que disse, eu vou restituir até 4 vezes mais aqueles que eu roubei, que eu fiz mal. Porque quando Jesus entra, tem transformação.
É impossível Jesus passar em algum lugar e ficar da mesma coisa, e ficar da mesma maneira, sabe? A mulher do poço, a mulher samaritana, que tinha uma má fama, 5 casamentos, estava no 6º homem agora, que não era dela. Jesus está no poço, porque e necessário foi a Cristo atravessar a Samaria. Não tinha outros caminhos, mas Jesus, Jesus gosta de desafios, ele gosta de gente complicada. Eu sei que não tem ninguém complicado aqui hoje. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui hoje com histórias complicadas, histórias repetitivas de coisas que não deram certo na tua vida, e você fala, é a 4ª vez que eu estou passando pela mesma coisa. A Bíblia fala de uma mulher que está na 6ª parada, 6º relacionamento. 5 ela tinha sido casada, o 6º ela estava num esquema. Mas Jesus chega lá, ele está junto à fonte de Jacó, num horário onde não era comum de buscar água. Ou buscava água, as pessoas iam buscar água cedinho. Eu lembro que lá no morro faltava muita água, a gente ia de manhã, né, mãe, no bicão, com aquelas latas de 18, para encher os barris de água, porque não chegava água no morro. Então, ia de manhã cedo, porque tem que ter água para comer, tem que ter água para, né? Mas aquela mulher vai buscar água meio-dia, porque ninguém queria andar perto dela. Ela era mal vista. As pessoas não queriam andar perto dela, as mulheres não queriam, que essa aí é a rejeitada, essa aí é cuidado com teu marido com ela, abre teu olho, ó. Essa aí desiste, essa aí é aquela que... E Jesus está lá. Ele fala, me dá um pouco d'água aí. Como pode, tu sendo judeu, pede água a uma samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus responde, se tu soubesses quem eu sou e o que fala contigo, você pediria a mim e eu te daria a água da vida. Vejo que tu és profeta. Ela reconheceu quem ele era. Vai chamar o teu marido. Não tem marido, disses bem, porque já tiveste 5. E o que você tem agora não é teu marido. Mas Jesus não falou com ela com julgamento. Ele falou com amor. Ele a tratou com carinho. E logo a mulher deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro. Porque ele abriu nela uma fonte. Você bebe dessa água que vai ter sede daqui a 30 minutos, mas a água que eu te dou tornará em você, abrirá em você uma fonte para a vida eterna. Ela largou o seu cântaro. Tem gente que vai largar o copinho hoje. Você está vivendo de copinho em copinho e Deus está dizendo, hoje eu vou abrir uma fonte em você. Aquela mulher, ela encontrou o poder do 7º homem. O 6 na Bíblia é o número do homem. Enquanto o homem tenta resolver da maneira dele, ele só vai arrumar problema. Mas quando o poder do 7 entra, o 7 fala de completude. Deus é o Deus que chega para completar. Aí, aquela mulher de adúltera e rejeitada, ela se transforma numa evangelista. Ela chega na cidade e começa, venham ver um homem que falou tudo sobre a minha vida. E a Bíblia vai dizer que por causa do testemunho daquela mulher, toda a cidade foi alcançada. Porque quando ele chega, ele transforma. Ele pode transformar você, a tua história feia hoje, a tua história triste hoje. Deus chegou no teu caminho hoje, ele parou nesse teu poço aí. O poço da dependência, o poço emocional, o poço dessa carência que te faz voltar a esse lugar todos os dias, ou toda vez, ou todo tempo, para mendigar alguma coisa, onde você possa ter um certo tipo de alívio. Ele marcou um encontro com você ali hoje. Meu Deus, o poder transformador do Evangelho. Na igreja entram pessoas de todos os tipos, com vidas bagunçadas, tragédias, decepções, angústias, pessoas que foram abusadas. Elas vêm de um jeito, mas quando conhecem o poder transformador do Evangelho, elas saem de outro.
É lindo ver quando alguém chegou quebrado, de repente essa pessoa está se levantando, está de pé, está com um sorriso no rosto, sabe? E começa a trabalhar e a agir. É lindo ver a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É isso, por isso você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Ele pega os fracos e os torna fortes. Pega os derrotados e os faz vitoriosos. Pega o desesperado e dá esperança novamente. Se você entra em Cristo, meu irmão, há esperança para o teu casamento. Se você entra em Cristo, há esperança para o teu corpo, há esperança para os teus sentimentos, há esperança para os teus negócios, há esperança para a tua família. Você precisa estar em Cristo e estar conectado com o seu corpo. Você não pode andar de maneira independente. A igreja como um corpo, ela é um agente transformador. Amém? A igreja como corpo de Cristo, ela é um agente transformador. Agora, outro agente transformador é a cruz. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 6. Eu gosto desse texto. Nós vamos ler versos 5 e 6. Nós vamos ler do 1 ao 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Deixa eu falar uma coisa: a lei da física diz que o ferro é mais pesado que a água. Sim ou não? O ferro é mais pesado do que a água. A natureza do ferro é afundar. E o ferro, aqueles homens estavam envolvidos numa missão. A missão era nobre, a missão era digna, a missão era linda, o propósito era claro, e eles tinham a bênção do seu líder, e eles partiram para uma missão, eles tinham sonhos, eles tinham um projeto, e eles começam ali a trabalhar a respeito daquele projeto, e cada um trabalhando um pouco, cada um cortando uma árvore, cada um, porque é o conjunto de todos, né? É a força de todos que faz a coisa acontecer. As coisas acontecem aqui na igreja, nos ministérios, porque a gente está fazendo isso junto, cada um faz um pouquinho, e aí as coisas vão surgindo, né? É por isso que o corpo de Cristo é lindo, de como ele funciona, porque a igreja é um organismo vivo. Amém, queridos? E eles saíram, e você imagina, o ferro do machado é aquilo que faz a diferença no machado. É a mesma coisa que eu ter uma guitarra top dessa aqui é uma Fender. Se essa guitarra não tiver corda, de que vale eu ter uma elétrica boa, os captadores, sei lá o quê, eu não sei mais nada. Sambusk? Qual é o nome do captador top hoje? Dimásio. Pode ter o captador que for, a cor que for, Fender, pode ter o Made USA, mas se não tiver corda, não vale de nada. Não adianta eu ter todas as técnicas de pregação e de neurolinguística e de falar bem em público, se não tiver unção, não vale de nada.
Não adianta ter, oh meu Deus do céu, não adianta ter tudo isso aqui, olha aqui que maneiro a estrutura, se não tiver energia correndo nos fios, não vai valer de nada. Existem coisas que é o que fazem toda a diferença. Eles estavam com um machado na mão e começam a cortar a árvore, mas de repente, aquilo que fazia o trabalho deles ser produtivo foi perdido. O ferro do machado vai parar no fundo do rio e eles ficaram com um cabo na mão, mas cabo não derruba a árvore, cabo não corta galho, cabo não faz nada. Você pode pegar um cabo e ficar batendo na árvore, você vai arrebentar a sua mão, você vai arrebentar, vai ficar todo cansado, mas não vai produzir nada. Algumas pessoas se acostumaram a trabalhar sem o ferro. Eu imagino o ferro descendo por aquelas águas, entrando, passando ali pelo bagre, pelas tartarugas, pelos peixes, e descendo e entrando na lama no fundo do rio. O Rio Jordão é um rio lamacento. No fundo do rio, ele é profundo, quem já foi a Israel sabe. Ele é profundo, tem uma parte que dá para você entrar, onde a gente entra e faz os batismos, mas no leito do rio, ele é profundo. Imagina o ferro caindo lá embaixo. Queridos, a gente está falando coisas de 3.000 anos e poucos atrás. O machado era uma ferramenta altamente tecnológica, era uma ferramenta moderna. Eles pegaram a ferramenta emprestada, provavelmente de um empreiteiro da época, que conhecia o pastor da região, que conhecia a igreja daquela região, e falou: vou emprestar porque é para o pastor, vou emprestar porque é para Eliseu, cuidado com a ferramenta, se perder, vocês não tem como pagar, se perder, vocês vão ter que trabalhar como escravo. Imagina, aí de repente um cara pega justamente no turno dele, ele bate, o ferro cai, provavelmente era o Justo em Mim. Conhece o Justo em Mim? Tudo dá errado na hora que eu pego para fazer. Tinha que, aí tem sempre alguém para falar, tinha que ser fulano. Sabia? Cara, você não sabe o que aconteceu. Caiu assim, assado. Foi fulano, né? Como é que você sabe? Tudo é com ele. Tu imagina se esse cara fosse um desses do Justo em Mim, tinha que ser na minha hora. Imagina a frustração dele, de por conta dele, todo o trabalho ter sido interrompido. E agora, ai meu Senhor, era emprestado, e a lama cobrindo aquele ferro, meu Deus do céu. Mas logo vem um profeta, e aqui é interessante, porque há um processo da restauração, começa com confissão. Ele gritou, ai meu Senhor, era emprestado. E o mais bonito é a ação do profeta. Profetas são necessários. O profeta vem, eu acho legal a ação de Eliseu com aquele cara. Eu não vejo Eliseu chegando e falando, você é um incompetente. Tudo que você faz dá errado, você é um incompetente. Vou te botar de disciplina. Vou excluir você, está no banco por 3 meses. Eliseu chega e faz uma pergunta: onde caiu? Onde caiu? Essa pergunta pode ser feita para você hoje. Onde você caiu? Ele está perguntando quanto tempo. Mas a correnteza levou. Deus não está preocupado com quando foi, se a correnteza levou. Ele só está dizendo, onde? Me mostra. Ele vai e corta o galho de uma árvore. Lembra? Era uma escola de profetas. E ali estava o professor deles. Mas naquela hora ali as apostilas não podiam resolver nada. Naquela hora ali a aula de sexta-feira não dava para resolver. Eles estavam aprendendo um monte de coisa. Mas existem coisas que só são geradas através de intimidade, de quarto fechado, de joelho no chão. Então, eles viram o profeta em ação, não apenas o profeta falando. O profeta pega um galho, joga na água, e diz a Bíblia, eu tenho para mim que na hora que esse galho, pastor Léo, bate na água, que troço louco,
o ferro lá no fundo do rio, no meio da lama, começa a se mover e sair do meio da lama e vir subindo, passando de volta por aqueles peixes e por aquelas criaturas do rio e por aquelas algas e plantas e subindo. Imagina, daqui a pouco o ferro aparece boiando na água. Aí o profeta disse: abaixa e pega. Houve um galho que alterou a lei da física, que alterou o natural, chamado cruz do Calvário, que foi lançada para fazer flutuar na tua vida tudo aquilo que foi perdido. Hoje você tem que lembrar que essa cruz foi lançada e talvez você seja o ferro do machado, talvez é você que está na lama, talvez é você que foi parar no fundo do rio, sem esperança, sabe, desgostoso, deprimido, mas houve uma cruz que foi lançada e hoje você vai ser arrancado dessa lama, desse lodo, dessa angústia e Deus vai te colocar para cima. Oh, meu Deus, começou a subir. Sabe, começou a flutuar. Quando você encontra com a cruz de Cristo, com aquilo que a cruz representa, a sua natureza muda, a sua direção muda. Deus não te criou para baixo, Deus te criou para cima. Vitor, vem para o teclado. Deus te criou. O nosso caminho não é para baixo, nosso caminho é para o alto. Meu Deus do céu, você vai flutuar hoje, coisas que foram perdidas, você que estava na lama hoje, se sentindo sem fôlego para continuar, hoje quero que você entenda que houve uma cruz que foi lançada, para que pudesse trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, quando você não consegue sair da lama e da sujeira, a cruz te levará a um lugar de transformação, foi pela cruz, através do sacrifício da cruz, pelo seu próprio esforço, quanto mais você se mexe, mais afundado em lama você fica. Mas a cruz foi lançada. E por causa da cruz, nosso destino não é para baixo, nosso destino é para o alto. O nosso destino é para o alto. Por causa da cruz, a lama não pode mais ficar te segurando. A lama não pode mais te abraçar. Você vai começar a navegar nessas águas e vai começar a subir a superfície. Sabe, começar a subir a superfície e já tem alguém te esperando para te pegar. Essa palavra pode ser aplicada de duas maneiras. Você pode ser o ferro que foi perdido, mas o ferro também pode ser alguma coisa na sua vida que foi perdida. Alguns perderam o ferro da alegria, da simplicidade, do quebrantamento, da santidade. Temos excelentes obreiros, às vezes só com o cabo nas mãos. Mas o brilho no olho foi perdido, foi parar no fundo. Você é um ótimo técnico. Você faz as coisas no modo automático, mas aquilo que te movia, que fazia o teu olho brilhar, foi parar no fundo do rio. E é muito natural perder coisas enquanto a gente trabalha. É natural. Enquanto eu servia, perdi. Enquanto eu estava envolvido, perdi. Enquanto eu me dediquei, perdi. Por que que eles perderam? Por que que o ferro foi parar no fundo do rio? Porque eles não respeitaram o tempo de parar. Em Eclesiastes vai dizer que quando o ferro do machado está cego, você tem que... Isso exige mais força de você. E agir com sabedoria garante o sucesso do trabalho. Qual é a sabedoria? Parar para afiar o ferro. Quando você não para ouvir Deus, quando você não para se reciclar, você vai ficando cego e não está vendo.
E aí você está indo, usando um esforço sobremodo para alcançar os resultados. E isso só está cansando você. É hora de parar e afiar a lâmina. Como é que eu afio a lâmina? Com oração, com adoração, com leitura da palavra, com me desconectar das coisas desnecessárias, que só roubam a minha energia. Há esperança. Se o teu ferro ainda não foi parar no fundo do rio, para e amolha a lâmina. Se foi parar, há uma cruz que faz flutuar. Se você é o ferro, Deus te tira da lama hoje. Fique em pé no seu lugar nessa hora.